Esse papo é tão fundamental, importante. Hoje eu consigo olhar para trás e dizer que o meu processo de autoaceitação começou quando o meu corpo gritou. Eu tive um problema de saúde há 4 anos, que era evidentemente causado por estresse. Esse momento foi um alerta para mim, algo de errado não estava bom. Então eu comecei a fazer terapia e a caminhar por essa trajetória de autoconhecimento que tanto falo. Nesse caminho, que nem sempre é de beleza, eu encontrei uma Vanessa com uma horta inteira de pensamentos autossabotadores. E também uma Vanessa muito sensível, que para minha profissão é até bom, mas na vida mesmo, na vida real, atrapalha um pouco. Eu percebi também que toda essa energia que eu gastava fisicamente para ficar pensando coisas ruins, eram energias que eu podia gastar fazendo alguma coisa que eu gostava. Então eu comecei a correr uma vez por semana, a fazer yoga de 15 minutos, sei lá que seja, ou até treinar um quadradinho enquanto o feijão está cozinhando. O importante sempre é eu não deixar meu corpo parado, sabe? Eu tô aqui seguindo, entendendo que o aprendizado não é linear, que a gente não é uma máquina que atualiza e fica perfeita de um dia para o outro. Entre dias bons e ruins, eu estou aqui comprometida com a minha saúde, com a saúde do meu corpo e da minha mente, porque a nossa subjetividade tem um valor que só a gente consegue mensurar. Tem um provérbio iorubá que eu li esses dias e que me ajudou muito. O dia em que um bebê se levanta pela primeira vez, não é o mesmo dia que ele caminha. Tenha paciência com o seu processo. A gente está caminhando nessa juntas. Bem, eu contei aqui minha história, agora eu quero saber a história de vocês, né? Conta lá no Twitter ou com a foto de novo no Instagram, usando a hashtag UniversaTalks 2020. É tão bom compartilhar a história. Conta pra gente. Aliás, eu falei agora sobre o quanto a atividade física foi importante para mim. E o próximo painel, que é oferecido especialmente por Advil Mulher, fala exatamente sobre isso, que a prática de exercícios pode transformar a nossa autoestima. A Débora Miranda, colunista de Universa, recebe aqui no estúdio a maratonista Yara Achoa e conversa também à distância com a bicampeã brasileira de surf, Suelen Naraíza, e a atleta de peso, Ellen Valias. Olá, oi pessoal. Nesse painel nós vamos falar sobre o papel do esporte na formação da autoestima. Eu sou Débora Miranda, eu sou editora de Splash aqui no UOL e colunista de Universa. Eu tenho um blog que fala de esportes, que chama Extraordinárias. A gente conversa muito sobre autoestima, sobre diversidade, sobre as dificuldades e os desafios que as mulheres enfrentam no esporte. Eu sou uma apaixonada pelo esporte também. Então, hoje a gente vai conversar isso aqui com as nossas convidadas. Estou com a Yara Achoa, que é maratonista, jornalista. Oi, Yara, tudo bem? Tudo bom, Débora? Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui, dividindo um pouquinho da minha experiência com vocês. Obrigada a você. Yara, eu queria começar perguntando um pouco da sua história. Você começou a correr quando você já estava às vésperas de fazer 40 anos. Quando a gente estava conversando antes, você me disse que você não era uma pessoa que não tinha nenhum histórico de praticar esporte, que a sua vida já estava numa fase trabalho meio morno, casamento já meio desanimado, e que você não conseguia sair disso, né? Como você conseguiu sair disso já aos 40 anos, sem ter nenhum histórico? O que te motivou? De onde você conseguiu forças para fazer essa transformação na sua vida? Então, como você falou, eu comecei às vésperas dos 40 anos, né? Sedentária, a vida estava meio morna, tudo meio devagar. E aí fui apresentada à corrida por um amigo assim, eu fui para a corrida porque eu vi um brilho nos olhos dele, coisa que eu nunca tinha visto antes. Eu nunca tinha me imaginado correr. Meu filho estava com 4 anos na época, não conseguia correr nem atrás dele. E aí, né, me encantei com aquilo e é um passo atrás do outro, sabe? É clichê falar, é banal falar isso, mas não tem segredo. Foi um passo atrás do outro. Foi um dia depois do outro que eu fui me apaixonando e cada conquista
que eu tinha me dava mais vontade de continuar. Então, comecei a correr dessa maneira, tranquila, devagar, sem um grande objetivo, e eu me apaixonei. Eu me apaixonei pela corrida. Como quando você vai escolher uma atividade física, você pode falar de dança, de basquete, de patins, e a corrida me encantou e foi ali que eu me encontrei, né? Eu queria saber um pouco da questão da idade, porque, enfim, tem muita gente que acha que, né, não fiz esporte na infância, na adolescência, já tenho 40 anos, né? Hoje você já tem... Quantos anos você está agora? 54. Mais de 50. Então, isso para você, fisicamente, e também com você ali na sua autoestima, isso foi desafiador? Você pensar, já estou com 40 anos, não posso conseguir? Foi desafiador. A gente meio que se coloca uma barreira, né? Tipo, já é tarde para começar. Mas aí, a partir do momento que você vê que você, né, mesmo sem ter tido histórico, sem um DNA para o esporte, você vai evoluindo, você fala, por que não, né? Como assim eu não nasci para isso? Acho que não tem essa de ter o corpo perfeito para o esporte ou ter histórico familiar, sabe? É você descobrir o que você gosta e se dedicar àquilo, né? Mas, claro, acho que a primeira barreira talvez seja da gente mesmo, né? Com 40 anos, eu vou colocar esse shortinho para ir correr. Hoje, com 54, me sinto muito natural, sabe? Eu vou correr. Com que roupa que eu iria se não fosse de short, né? Me fala uma coisa, assim, eu queria saber as primeiras transformações que você foi percebendo na sua vida. Tanto com relação, eu acho que a transformação do seu corpo, você falou que foi uma coisa natural, que nem era algo, né, que você necessariamente buscava, mas também outras mudanças que foram fazendo você se sentir mais né, poderosa, acreditando mais em você. Como que foi esse processo? Foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu acho que a transformação física foi uma consequência, né? Perdi peso, e aí o que eu ganhei? Ganhei autoestima, ganhei qualidade de vida, energia, assim, isso tudo para o lado comportamental também, sabe? Porque eu mudei minha forma de trabalho, os meus relacionamentos tiveram um impacto também, porque eu resgatei uma mulher que estava adormecida dentro de mim, né? Então, assim, o primeiro impacto que teve no lado comportamental foi a minha separação. Eu estava casada, acho que há uns 8 anos, e 6 meses depois que eu comecei a correr, eu me separei. Aí, né, não foi nada relacionado à corrida, foi muito mais de um resgate de autoestima, um resgate de confiança, de determinação, né, de eu ver que eu estava evoluindo e o meu casamento estava estagnado, né? A gente conversou um pouquinho antes, né, e eu até notei uma coisa que você disse, que era: a corrida não resolve os problemas nem cura o coração partido, mas promove o encontro com você mesma, né? Faz olhar para dentro, ver o quanto é forte, capaz e dona do seu destino. Queria que você falasse um pouquinho também dessa parte do coração ali, de como que a corrida ajudou você nesse processo. É isso mesmo, sabe? Eu acho que quando você termina um relacionamento, é natural chorar. Você chora, né? Você fica triste. Só que ao invés de sentar e chorar, eu saía para correr, sabe? Acaba sendo terapêutico. Você coloca a tua cabeça em ordem, os teus sentimentos, sabe? Você vai digerindo aquela tristeza. E tem a coisa física também, né? Da endorfina, que te devolve um bem-estar. Então você volta com a cabeça melhor, com o coração melhor, e quimicamente também melhor, porque tem a ação dos hormônios agindo no teu corpo, né? Mas eu acho que foi muito importante para mim nesse momento da separação. Eu já estava fazendo um esporte, meu filho era pequeno, eu não conseguia, eu não tinha um esquema de deixar ele sozinho para treinar. Então eu acabei contando com algumas pessoas próximas para que eu pudesse continuar, porque estava me fazendo tão bem, não seria justo naquele momento que eu mais precisava, né, parar de correr. E assim, o engraçado, né, contei para vocês também, que 2 vezes ao longo desses 15 anos, 2 vezes que eu bati meus recordes, né, de tempo, foram depois de separações, né? Então, em vez de ficar triste, eu ia treinar, né?
Então, eu melhorei meus tempos, eu corri 2 maratonas abaixo de 4 horas, né? Das 10 que eu corri, 2 foram abaixo de 4 horas, que para a minha idade, por ser mulher, pelo meu histórico, eu acho que é uma conquista bem importante. E é bem isso, sabe? É canalizar a tristeza, canalizar sentimentos que não são tão legais para uma coisa mais positiva, que é a corrida, que é o esporte, né? Yara, a gente falou um pouquinho sobre a questão do corpo, né? A gente vai se aprofundar nisso depois, mas você diria que a maior transformação na sua autoestima foi além do corpo? Foi além do corpo, porque o corpo, né, principalmente agora, eu também depois dos 50, o corpo dá umas variadas, né? Assim, depois dos 50 você já não consegue manter tanto a forma como você tinha aos 20, aos 30, né? Então o corpo varia muito. A maior transformação foi comportamental, foi dentro de mim mesmo. Me conta um pouquinho como foi esse percurso até você chegar na maratona. Você acha que quando começou, imagino, não sei se você já tinha essa ambição, se você já pensava nisso. Eu comecei a correr, eu não tinha nem ideia do que era maratona. Eu estava numa assessoria, uma assessoria esportiva, e ouvia as pessoas falando de maratona, né, de Nova York, de Berlim, de Boston. Aí eu, naquela época, estava acima do meu peso, eu usava um camisetão assim, cobrindo o corpo, porque eu tinha vergonha. Eu olhava aquilo e falava assim, eu estou no lugar errado, sabe? O que essa gente está falando de maratona? Eu não tenho nem ideia do que seja isso. Mas, assim, no meu passinho, pouco a pouco, eu fui evoluindo, né? A primeira corrida que eu fiz, eu terminei entre as últimas colocadas, com a ambulância atrás de mim, fechando a prova. Eu adoro olhar essa foto porque me faz ver de onde eu saí e aonde eu cheguei, né? E assim, foi todo um processo. Eu sempre tive muito cuidado com o meu corpo e com a minha saúde também, né? Então, assim, eu nunca, em 15 anos, eu tive, né, 2 vezes eu fiquei lesionada. Então, eu acho que eu tenho uma longevidade dentro da atividade física, porque eu cuido de mim, eu cuido do meu corpo, eu me respeito. Então, eu fui evoluindo aos poucos, passo a passo. 2 anos depois, 2 anos e meio depois... A primeira corrida foram 10 quilômetros. E assim, aí você faz 10 quilômetros, o primeiro 10 quilômetros foram em 1h20, aí o segundo foi em 1h15, e assim, claro que você vai evoluindo, você se sente confiante e vai aumentando as suas distâncias também. Então, 2 anos e meio depois que eu comecei, dos meus primeiros passos, eu parti para a maratona. Mas assim, também planejado, pensando, conversando com o treinador. E a partir dali, assim, descobri um mundo novo. A primeira maratona, assim, tem um impacto muito, muito, muito grande na vida da gente, porque em treino, você treina no máximo 30 quilômetros. Na maratona são 42. Então, você está lá, né, treinando, correndo já na prova, chega no quilômetro 30, parece que teu corpo fala assim, pronto, já deu. É só isso que eu sei. É só isso que eu sei. Aí você fala, tem mais 12 quilômetros, sabe? Você se reinventa ali naquele momento, porque não é brincadeira. Existe um muro, existe o que a gente chama um muro, um urso que monta nas costas da gente. E você fala, como é que eu vou terminar isso? E é impressionante que você consegue, sabe? Tem o físico, tem... Mas também tem muito do psicológico, da cabeça, sabe, do coração, da vontade, de você lembrar de quem você era e onde você está. Então, assim, é transformador, sabe? A experiência de correr uma maratona é transformadora. Você acha que isso... Eu queria que você fizesse um balanço mesmo, assim, hoje, depois de quantos anos corre? 15 anos correndo, anos. Né? Qual você acha que foi a maior contribuição do esporte para a sua vida e para a sua autoestima mais especificamente? Eu acho que é o brilho nos olhos ao falar de corrida, é contagiar outras pessoas, né, outras mulheres, né, da mesma faixa de idade minha, porque eu acho que é isso. Quando você conta para uma amiga, ou quando você está num grupo de pessoas, né, conhecidas e tal, as pessoas acabam falando assim, nossa, mas eu não tinha ideia de que você corria maratona, sabe? A tua experiência é super positiva na vida das outras pessoas, né? Agora, pessoalmente, eu falo, eu ganhei confiança em arriscar mais na vida, né? Em não ter medo,
muitas vezes no dia a dia você faz esse paralelo com a maratona, sabe? O quilômetro 30 tem todos os dias na nossa vida, sabe? As fases da nossa vida são como uma maratona. Eu acho que a vida é um paralelo perfeito da corrida, e principalmente da maratona. Então, chega no quilômetro 30, no dia a dia, você fala, o que eu vou fazer agora porque eu tenho que chegar no 42, sabe? Você sabe que você tem força. Uma vez eu escutei que quando você acha que você não aguenta mais, você ainda tem mais 20% de reserva. Então, você traz isso para o teu dia a dia também, né? Eu acredito muito nisso também. Eu sempre acho que o esporte é uma metáfora perfeita da vida. Assim. Bom, a Yara continua comigo aqui. A gente está agora também com a Suelen Araíza. A Suelen tá remota com a gente. Oi, Suelen. Oi, Débora. Tudo bem? Tudo bem? Um prazer. Prazer. A Suelen é de Ubatuba. Ela começou no surf aos 8 anos, influenciada pelo irmão mais velho. Ela é bicampeã brasileira, é isso? Isso, bicampeã brasileira de surf profissional. Bom, Suelen, eu queria que você começasse contando um pouquinho. A Yara continua aqui comigo. Yara, se você quiser também conversar com a Suelen, fazer alguma colocação aí sobre a história dela, vamos abrir aqui a conversa para nós três. A Suelen teve um desafio bastante grande aí na vida dela. Aos 10 anos teve um câncer. Eu queria que você falasse um pouquinho, Suelen, da sua história e de como o esporte te ajudou nessa etapa aí. Eu comecei a surfar com 8 anos, né? Eu sou natural de Ubatuba. E comecei a surfar com 8 anos de idade na praia de Tamambuca, onde minha família tem um quiosque na beira da praia. Foi numa brincadeira de criança e comecei a desenvolver e as pessoas começaram a olhar de outra maneira e falavam que eu tinha, né, futuro no esporte. Só que aos 10 eu descobri que eu estava com câncer, já estava no estágio bem avançado, estava rim, fígado, baço e pulmão. E foi, né, o momento que eu tive que parar de surfar, que me tirou do esporte, me tirou daqui de Ubatuba. Tive que ir para São Paulo, para o AC Camargo, Hospital do Câncer. Fiz um tratamento de 3 anos, quimioterapia, radioterapia. Extraí o rim esquerdo também e operei veia cava e veia renal. Foi, para mim, até hoje, o momento, né, mais difícil da minha vida, mas o mais enriquecedor também, né? Porque diante de tudo que eu passei com a doença, eu vejo que nada é impossível, né? Que para Deus tudo é possível. E isso eu acabei levando para minha vida, para o esporte. E depois que eu me curei, graças a Deus, eu continuei surfando, me tornei, né, competir em circuitos municipais aqui em Ubatuba, circuito brasileiro amador, até chegar a nível, né, profissional, sendo bicampeã brasileira de surf, que também não foi fácil, tive alguns obstáculos, bati na trave várias vezes, mas sempre com o pensamento de que tudo era possível. Até chegar ao título brasileiro, corria o circuito mundial também, por um tempo, não fui da primeira divisão, né, a elite mundial, mas corri a segunda divisão, representei o Brasil também em algumas competições pela equipe brasileira, e é isso. E hoje, né, sou formada em Educação Física, tenho uma escola de surf aqui em Ubatuba, onde eu continuo trabalhando com o esporte que eu amo, que é o surf, e levando alegria aí para um monte de gente. Eu queria saber, você me contou que você ficou com uma cicatriz grande, né, dessa cirurgia que você teve que passar. Eu queria que você falasse um pouquinho de como foi a relação com o seu corpo depois que você ficou com essa marca, se você teve algum problema, se você encara isso numa boa, né? Enfim, você vive na praia, vive com o corpo exposto. Para você isso foi uma questão? Na verdade, não, assim, eu vou contar um pouquinho, porque eu vivo, né, num meio onde você está expondo o seu corpo a todo momento, né? E para mim isso nunca foi uma questão, porque eu nunca fui o estereótipo da garota da praia. Mas isso para mim nunca foi uma questão, porque, na verdade, eu sempre vi, né, o esporte como uma forma de estar bem
fisicamente, de estar bem mentalmente. Então, isso para mim sempre foi o mais importante. E também tem essa questão da minha cicatriz, que às vezes tem pessoas que até hoje não sabem que eu tenho essa cicatriz, porque nunca repararam, mas assim, é uma coisa que eu não tenho vergonha, porque toda vez que eu passo a mão na minha barriga, eu me lembro o propósito de eu estar aqui hoje, né? Ela, até hoje mesmo, eu lembro que eu conversei com você ontem, até hoje mesmo eu tava vindo, né, para cá, para casa e pensando, né, o quanto essa cicatriz ela é importante estar no meu corpo, sabe? O quanto ela me faz lembrar, né, a importância que eu tenho que dar para minha saúde, né? Não, porque às vezes a gente se perde, são tantas imposições, né, que a sociedade nos coloca, que a gente acaba às vezes se perdendo e tentando buscar algo que não é a nossa realidade. E toda vez que eu passo a mão na minha barriga, eu me lembro o quanto é importante eu ser saudável, independente de eu estar gorda ou magra, independente do estereótipo que eu tenho, se é ou não o estereótipo que a sociedade está me pedindo, mas o que importa é realmente eu estar bem de saúde. Suelen, fala um pouquinho como foi o seu começo no surf. Você foi incentivada, encorajada ali pelo seu irmão. O surf ainda é um esporte que é majoritariamente praticado por homens, né? Embora os campeonatos femininos estejam aí crescendo, se fortalecendo, enfim. Você sempre teve incentivo dentro da sua casa? Você encontrou barreiras para praticar o esporte, para se profissionalizar depois? Como foi essa caminhada de mulher no surf? Na verdade, dentro de casa, eu sempre tive total apoio da minha família. Eu venho de uma família bem masculina, tenho 3 irmãos homens, todos surfistas também, mas assim, todos sempre me incentivaram. E lógico que em alguns momentos, né, aconteceu de você esbarrar em algum lugar do mundo e né, em alguma praia com pessoas que acham que você não deve estar ali surfando, que ali não é o lugar de mulher. Mas eu acho que com respeito você ganha espaço, que isso sempre aconteceu, e você mostra o seu potencial, que não é porque você é mulher que você não vai estar ali, dependente né, do tipo de onda, do tamanho da onda. A mulher ela tem capacidade para fazer o que ela quiser e estar onde ela quiser. Né? Mas também não posso negar que em alguns momentos da minha vida eu encontrei pessoas que olharam para mim e falaram, tipo, o que você está fazendo aqui, né? Até há pouco tempo eu cheguei, uma situação que talvez, não sei, foi uma coisa que me tocou bastante, mas eu cheguei numa praia onde não tinha mulheres na água, né, um lugar onde eu fui a primeira vez, e quando eu entrei no mar, assim, eu vi as pessoas me olhando, tipo, o que você está fazendo aqui? Essa foi a sensação, e ali eu falei, nossa, né, que fazia muito tempo, na verdade eu não me lembro a vez que eu já passei por isso em nenhum outro lugar do mundo. E aí eu pensei, não, eu vou ter que pegar uma onda e mostrar que eu sei. E foi isso que aconteceu. Depois que eu peguei a primeira onda, todo mundo assim, nossa, você tipo, conseguiu dropar? Eu falei, E aí continuei surfando. Mas acontece, né? Não tem como, essas coisas acabam acontecendo. Eu queria falar com você também a respeito da questão racial, né? Porque, além disso, o surf é um universo bastante branco, né? Tem muitos poucos negros no surf, na elite do surf. É um esporte que é muito praticado por homens e brancos, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você sabe por que tem tão poucos atletas negros no surf? Você encontrou barreiras nesse sentido também? A questão racial já foi uma questão para você? Como que foi? Na verdade, assim, dentro, né, do esporte, do meio do esporte, isso, pô, todo mundo se considera como irmão e se trata mesmo, né, como se todos somos iguais, né? Mas eu acho que isso é cultural, né? Não é só do surf, né? É uma coisa também que a sociedade, as marcas, elas sempre colocaram isso. Então eu vejo mais por esse lado, né? Porque eu não tenho nenhuma situação que eu passei com algum atleta, né? Sendo homem ou mulher, sempre fui tratada de igual por todos. Mas em relação, né, às empresas, a gente vê que
os negros nunca foram referências, né, para essas empresas. Grandes empresas, sejam elas quais forem, né? Tô falando dentro do surf, não vou citar marcas aqui, mas eu acho que é uma questão cultural mesmo, né? De você incentivar, de você mostrar referências. Ainda mais no Brasil, né? Num país onde a gente tem uma mescla muito grande, né? De raças, e isso não é trabalhado, né? Você tem que ter referências, né? E quem foi minha referência negra, né, dentro do surf brasileiro? Né? Eu tenho muitas referências brancas. E hoje, talvez eu seja, para muitas meninas negras, uma referência. Mas isso deixou de ser trabalhado por muitos anos pelas empresas que estavam no meio do surf. Você disse que você tem uma escola, né, que você ensina o surf. Eu queria que você falasse um pouquinho, além de ensinar o esporte em si, que legado que você tenta deixar para os seus alunos e as suas alunas nessa escola? Que mensagem você acha importante passar para eles? O que você, se você pensa em tudo isso que você disse, né, da participação das mulheres, dos negros, da representatividade, se, enfim, isso é uma preocupação para você também na sua escola? Posso aproveitar aí o gancho e perguntar? Pode, claro. Mulheres mais velhas, depois dos 50, têm chance no surf? Porque meu sonho é, meu sonho é pegar onda. Um dia eu ainda vou. Tem sim. Fica o convite para você vir fazer uma visita e me surfar também, tá? Na verdade, assim, o surf, né, para mim, eu falo que todo ser, ele deveria experimentar subir uma vez em cima da prancha e ver a sensação que o surf, ele traz, né? Ele te resgata demais, ele faz você acreditar em você, né? Ele faz você perder medos. Então, assim, dentro da minha escola, eu tenho uma equipe de treinamento de surf feminino. A escola, ela é para todos, mas os meus projetos, eles são muito voltados para mulheres. Eu tenho uma equipe da nova geração de surf feminino, eu faço grupos de viagens só para mulheres. Minha parte de coach, né, ela é também feita com masculino, mas assim, a maior parte, né, que eu faço para mulheres que começaram a surfar há pouco tempo, que querem evoluir, ela é voltada para mulheres, né? O que eu quero deixar é isso, assim, que independente, né, da sua cor, independente do seu corpo, você é capaz de praticar o que você quiser, você é capaz, e o quanto aquele esporte ele pode transformar a sua vida, né? Eu, dentro da escola, tenho visto isso a cada ano, a cada trabalho que eu faço, assim, como eu mudo a vida das pessoas quando ela chega, né, desacreditada, que não vai conseguir ficar em pé da prancha, e a partir do momento que ela sai surfando, o quanto aquilo ali é enriquecedor na vida dela, o quanto é transformador, né? O quanto realmente transforma a vida do ser humano, né? Você falou que você trabalha especificamente, uma parte especificamente com meninas. Eu queria que você falasse também, porque eu sei que tem diferença, né? As meninas têm desafios diferentes dos meninos para conseguir, por exemplo, ficar em pé numa prancha, né? Pelo formato do corpo, quadril, enfim. Precisa mesmo ter, é importante mesmo ter esse acompanhamento e essa dedicação e esse olhar para o corpo feminino no surf? Na verdade, o desenvolvimento ele é diferente, né? Mas isso também é de pessoa para pessoa, né? Vai de mulher para mulher, tem mulher que vai desenvolver um pouco mais rápido, outras vão demorar um pouco mais. Mas eu acho que a mulher, ela entende a outra mulher e a forma de trabalhar é mais fácil, sabe? Então eu consigo entender, né, a necessidade das minhas atletas, porque eu sou mulher, né? Eu entendo cada passo, né, cada desenvolvimento do corpo. A mulher tem a fase da TPM, né, aquela fase menstrual, que quando a adolescente ela, né, passa ali para essa fase. Então, assim, você consegue entender e ter um trabalho mais específico, né? Então, para mim, eu fico muito
feliz de poder trabalhar com mulher, e às vezes as pessoas, e às vezes homens me perguntam, mas você só trabalha com mulher? Eu falo, não, mas Mas eu gosto procuro mais. trabalhar. Bom, eu vou ler algumas interações que a gente teve aqui lá no Instagram de Universa. Nós perguntamos se existe empoderamento feminino no esporte e, enfim, tem algumas colocações muito bacanas que chegaram para a gente. Babenites respondeu: faço por 2 motivos. Consegui chegar em casa sem a sensação de coração saindo pela boca e para garantir momentos de relaxamento longe dos problemas. Ilana Gonçalves, 22, respondeu: minha autoestima, relação com o meu corpo e qualidade de vida mudaram para melhor depois que comecei a me dedicar ao esporte. Tabata BS, faço pilates e amo. Faço por mim, para me sentir bem e para me fortalecer. Cansei de fazer exercício porque queria emagrecer e acabar não gostando. Acho que isso é uma questão bem presente, né, para todas as mulheres. Se a Yara quiser falar também, e a Suelen, um pouco dessa perseguição ainda que as mulheres têm de corpo perfeito, né, dentro dos padrões, bumbum na nuca, aquelas coisas todas, assim. Vocês acham que tem já um olhar diferente da mulher agora para o esporte, procurando o esporte pelo bem-estar? Eu acho que Eu... sim. Pode falar, você tá. Não, Quem pode... começa? Pode Yara falar. começa, então, vai. Eu acho que sim, porque, como eu te falei também, assim, o corpo, a boa forma, foi um brinde. O que me encantou foi o bem-estar, esse empoderamento que eu trouxe para minha vida, né? Manter a forma veio de brinde. E você, Suelen? Eu acho que é bem isso mesmo, né? Porque, assim, é consequência, né? Mas eu recebo muitas mensagens de pessoas falando: nossa, mas eu tô acima do peso, eu vou emagrecer. Eu falo: não, vem, que aí você vai ter força de vontade para emagrecer. Vem praticar o esporte, né? É você sentir a sensação, a transformação que o esporte faz na sua vida, para aí sim você, né, procurar emagrecer. Porque não é isso, né, que vai te dificultar, né? Mas é isso que é colocado pra gente, né? E há pouco tempo eu assisti uma palestra de uma nutricionista, e aí ela tocou num ponto muito interessante, porque ela falou: você tem que pensar não emagrecer para fazer, né, o que você quer, o exercício que você quer, e sim o porquê você não consegue fazer aquilo. Né? Então, assim, você pensar: eu preciso emagrecer porque eu quero correr, eu preciso emagrecer porque eu quero... Não porque eu preciso emagrecer para ter um corpo, para eu estar na praia e aí poder surfar. Né? Então, assim, o porquê você está querendo, né, o emagrecimento, se é pela estética ou se é realmente por você poder fazer algo que te deixa feliz. Né? Então, assim, o esporte, ele é muito resgatador. E eu acho que tem uma questão, pela estética só você não fica muito tempo, sabe? Quando você encontra aquilo que você gosta, quando você se apaixona por aquela atividade, é muito mais natural e muito mais provável que você vai permanecer naquele esporte por mais tempo, né? Eu vou chamar agora a Ellen Valias, que está aqui com a gente também para participar da nossa conversa. A Ellen é influenciadora, ela tem um Instagram que chama Atleta de Peso e ela mostra que um corpo gordo é capaz de fazer o que quiser e luta para romper estereótipos. Ellen, olá! Tudo bem? Tudo bem, Ellen? Boa tarde. Ellen, a gente estava aqui conversando sobre uma questão que eu acho que é o foco do seu trabalho aí, que é o emagrecimento, né? O olhar para o esporte associado a essa necessidade de emagrecimento, e você fala muito sobre isso, né? Que na verdade não é sobre isso. Eu queria que você contasse um pouquinho aí da sua experiência e o seu olhar a respeito disso. Tá, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Ellen, né? Eu tenho 39 anos, uma mulher preta, gorda, que faz atividade física. Então, eu jogo basquete desde os 9 anos de idade. Então, eu sempre fui uma criança gorda, né? Cresci uma adolescente gorda e me tornei uma adulta gorda. Mas eu sempre era considerada
a atleta fora do peso, do tal peso ideal, né, acima do peso. Então, eu sempre tive sozinha nesses ambientes, sempre estive sozinha, porque a gente não vê pessoas gordas fazendo atividade física, né? E aí eu comecei a questionar isso, né? Eu falei, por quê? Por quê? Porque esse é o meu intuito hoje na internet, né? Falar, porque eu poderia ser uma pessoa gorda que vai lá, faz atividade física e postei legal, que bacana. Uma pessoa gorda fazendo atividade física. Mas eu preciso falar para as pessoas gordas o porquê que elas não estão se beneficiando da atividade física, o porquê que elas não estão nesse ambiente. Então eu volto um pouquinho lá atrás, né, quando eu era uma criança gorda, e a gente tem que prestar atenção que a gente começa a receber essa mensagem que o nosso corpo não é capaz, né? Quando a gente está ali na aula de educação física. Então você começa a ser ridicularizado, né? A criança gorda, todo mundo vai falar, põe a criança gorda no gol, vamos pôr o gordo no gol, né? Não vai passar bola nenhuma. Ah, a gente vai jogar futebol, o gordo vai ser a bola. Ninguém escolhe a criança gorda. Então a gente precisa entender que é um acesso negado, né? Infelizmente, a atividade física, o esporte está relacionado à estética, punição e emagrecimento. Está enraizado, né? A gente tem que saber que é um direito nosso fazer atividade física, é um direito de todo o corpo. Então, as pessoas gordas podem fazer atividade física e continuarem gordas, né? Então, a gente precisa começar a falar isso, porque infelizmente, no meio do esporte, no meio da atividade física, ele nem visualiza o corpo gordo. Então, as pessoas não falam que é como se fosse que o corpo gordo não existisse, né? Por que a gente vai falar, né, do corpo gordo, né? Porque ele não existe aqui. Então, eu vi as meninas falando, eu entendo. Mas quando a gente fala acima do peso, né? Qual que é o peso? Ou eu vou ter força de vontade para emagrecer? Não, a gente precisa entender que a atividade física ela tem vários benefícios, né? E a gente precisa entender que é um direito. E tudo bem, você tem que ter o direito de fazer atividade física. Independente se é para emagrecer, ou independente se é para você se sentir melhor. Porque quando a gente fala de estética, infelizmente a gente sempre vai estar baseado no padrão, que é imposto sempre. Infelizmente. Então, essa é a minha luta hoje na internet, que é falar para essas pessoas gordas ou pessoas consideradas fora do padrão, que se sentem fora do padrão, não, vamos lá, é direito seu, vamos fazer atividade física, vamos movimentar o nosso corpo, que é direito nosso. Ô Ellen, eu queria que você se aprofundasse um pouquinho nisso que você falou, de que você era uma criança gorda e de todas essas piadas, vamos pôr o gordo no gol e tudo mais. Porque eu acho que é uma mentalidade que surge na infância, né? E aí, nesse primeiro momento, que seria essencial para a criança ter um contato ali com o esporte, ela já é desmotivada, já é desencorajada, não quer mais voltar porque se sente desconfortável com piadas e tudo mais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também da importância da gente incentivar isso desde que a criança começa nessa relação com o esporte, né? Ainda na escola, na aula de educação física. Tá, vamos lá. Eu falo que isso é muito grave, né? Isso chega a ser criminoso, porque infelizmente a maioria, não vou generalizar, mas os que não fazem isso são raridades. A maioria do profissional de educação física, a maioria deles, né, não sabem acolher pessoas gordas, principalmente crianças, né? Onde ele deveria garantir esse direito da criança fazer atividade física e não ser ridicularizada. Tem que estar de olho ali, para que ela seja, né, respeitada e o outro não ridicularize essa criança, para essas crianças interagirem e respeitar. Né? Então, por que, que não o profissional de educação física ele não está preparado? Porque na faculdade de educação física é ensinado o quê? Que pessoas gordas são doentes. Isso é muito grave. Pessoas gordas são doentes, pronto, acabou, não tem conversa. É isso que é ensinado na área da saúde, né? Então, ele já vem com isso, né? Com esse pensamento. Então, ele automaticamente, é automático. Ele não vai zelar por essa criança gorda. Ela vai começar a receber essa mensagem. Seu corpo não é capaz, vai ser ridicularizada, né? E aí você vai crescer, você vai se tornar um adolescente, um adulto que não vai gostar de atividade física, uma pessoa gorda que não vai gostar de atividade física, por isso que a gente não tá nesses ambientes. E aí, quando te apresentam a atividade física quando você tá adulto, para que é? Para emagrecer. Você pode fazer, mas só se for para emagrecer, beleza? A gente te aceita aqui, mas só se for para emagrecer. E aí a pessoa gorda, ela vai criar uma relação totalmente problemática com a atividade física, né? Porque ela já tem uma memória que não é legal, e aí ela só pode fazer se for para emagrecer, ela não pode se divertir, né? E aí, por consequência, ela não se vê nesses ambientes.
Eu sempre estive sozinha, eu não me via. Quando eu jogava o meu basquete, que eu joguei até os meus 17 anos, né? Parei, mas continuei fazendo outras atividades físicas. Joguei futebol americano, fiz Muay Thai, fiz academia, né? Fiz tudo o que eu queria, né? Eu não me via, eu tava sempre sozinha, né? Fora a acessibilidade. Roupa, quando eu ia jogar, os uniformes sempre ficavam apertados, e minha mãe tinha que emendar, né? Isso é falta de acesso. A gordofobia falando, ó, você não tem que estar aqui, porque não tem roupa, esse ambiente não é preparado para você, entendeu? Então, no meu caso, eu falo que eu sou uma exceção. O meu amor pelo basquete me fez resistir nesse ambiente, mas na grande maioria não é assim. Então, por isso que a gente não vê essas pessoas. Então, quando a gente entender que fazer atividade física é um direito da pessoa, qualquer pessoa, mas a gente tá falando, eu tô falando de pessoa gorda, quando a gente entender que a pessoa tem o direito de se divertir e a atividade física não tem que ser relacionada a só emagrecimento, estética e punição, a gente vai começar a respeitar esse corpo, né? E os outros corpos. Então, eu falo que é criminoso, é grave, é violento que essas crianças passam. E tá acontecendo e ninguém fala nada, sabe? Tá ali acontecendo, né? E aí a gente não vê essas pessoas fazendo atividade física, é muito grave mesmo. Ao mesmo tempo, você já contou, inclusive, né, a gente já fez matéria juntas e tudo mais. Você disse que na sua escola você gostava de jogar basquete desde cedo e você era boa nisso. Então, Sim. aquele momento do esporte também era um momento em que você ali dizia: eu tô aqui e vocês vão me respeitar, né? Você acha que foi a primeira percepção que você teve ali do esporte ajudando na sua autoestima? Sim, sim, porque era o único momento que eu me sentia respeitável. Porque como eu era boa, né, eu tinha um rendimento legal, então eles paravam, não, vamos respeitar ela, que a gente precisa dela. Porque o esporte faz isso, ele vai te empoderar, você vai conseguir socializar, você ganha respeito. Então, eu recebi essa mensagem, foi o que me fez permanecer, né? Mas a partir do momento que eu fui crescendo, eu sempre tinha que ser a gorda que joga bem, entendeu? E eu era sempre questionada como uma atleta que estava acima do peso, porque se eu emagrecesse, o meu rendimento sempre iria ser melhor, né? Porque eu vou estar magra, entendeu? Só que eu nunca estava 100% nas partidas, nos jogos. Por quê? Eu tinha que me preocupar no uniforme que estava apertado, na camiseta que não servia. Se eu fosse cair, eu me preocupava, falando, pô, eu não posso cair, porque se eu cair, vai ser a gorda caindo, todo mundo vai rir, entendeu? Então eu não tinha esse privilégio, então eu sempre estava tensa. As minhas companheiras de time sempre estavam 100% no jogo, eu nunca estava. Por quê? Porque eu era um corpo gordo, era um corpo que não é associado à atividade física, né? Nunca estava ok, nunca falava, nunca me elogiavam, ó, você joga bem. Não, não. Você é gorda, mas não, você joga até bem, tá? Entendeu? Então, é desumano isso que acontece, né? A gente precisa entender, começar a falar mais sobre isso. Eu falo que a atividade física deveria ser um direito garantido pelo Estado, pelo governo para as nossas crianças, né? Porque imagine se a gente começa a receber a mensagem que o nosso corpo é capaz. Imagina o tanto de pessoas gordas que não teriam problema de autoestima, não teria depressão, não teriam ansiedade, devido a toda essa pressão e aproveitariam desse benefício da atividade física, né? Que é você se enxergar, você ter esse poder, você se afirmar na sociedade, entendeu? Então é mais ou menos isso, não é fácil. Isso que você falou do corpo, né? Eu acho que é bastante comum as pessoas gordas carregarem esse estigma, né? De serem pessoas ociosas, de serem pessoas preguiçosas, relaxadas com o corpo, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas que não compreendem como uma pessoa pode fazer exercício físico, ser saudável e ter um corpo gordo e como combater esse tipo de preconceito. Tá, primeiro vou explicar para as pessoas. Tomem conta cada um da sua vida. Primeiro, né? Mas falando mais assim, a gente precisa entender que vão existir pessoas gordas no mundo, gente. Porque as pessoas veem pessoas gordas e todo mundo quer salvar a pessoa gorda. Tem uma dica de dieta para te dar. Ou então, você já pensou em fazer bariátrica? Todo mundo quer salvar a pessoa gorda. Deixa as pessoas gordas. Vão existir pessoas gordas. Então é o estereótipo, né? Que pessoa gorda é relaxada, parece que pessoa gorda fica o dia inteiro em casa no sofá comendo batata frita, hambúrguer e tomando Coca-Cola.
né? O estereótipo do corpo gordo, né? Aquele estigma de que o corpo gordo não é capaz e come, só vive para comer. E não. A gente precisa entender que existem biotipos. Eu nasci gorda, fui uma criança gorda, era uma adolescente gorda, sou uma adulta gorda, certo? Então, quando a gente entende que pessoas gordas vão fazer atividade física, né, e vão continuar gordas, porque pessoas magras, vamos pensar assim, se atividade física é só para emagrecer, né? Pessoas gordas, pessoas magras fazem atividade física e continuam magras, ou elas somem do universo. Emagrece, 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 emagrece e some. Não, elas continuam magras. Logo, pessoas gordas vão fazer atividade física e vão continuar gordas, certo? Claro que cada corpo vai se identificar, vai reagir de uma maneira com a atividade física. Então, saúde mental e física, cada um vai ter a sua, certo? Então, vamos lá, eu posso ser uma pessoa gorda que eu iniciei uma atividade física. Então, os benefícios que vai ter para o meu corpo vai ser individual. Eu posso eventualmente emagrecer, eu posso eventualmente ficar mais forte, ter mais flexibilidade, ter mais resistência. Pessoas gordas têm músculo também, viu, gente? Não é só gordura. Então a gente precisa entender isso, né? Que é um corpo fazendo atividade física, sabe? E respeitar, começar a ver o corpo gordo como um direito à vida. As pessoas gordas estão aí, elas têm direito de viver. E assim, a gente precisa entender que o respeito ao corpo gordo, né, é independente dele estar saudável ou não. Entendeu? Então respeita as pessoas gordas. Deixem as pessoas gordas fazerem atividade física porque elas gostam, porque elas querem se divertir, elas querem dançar, elas querem jogar, sabe? Elas querem surfar, elas querem correr, né? Parem de achar que o corpo gordo não é capaz, né? Eu falo assim, mas fala que o corpo gordo não é capaz, mas vocês não deixaram negar, a sociedade nega acesso até da gente tá ali, como vocês sabem que o nosso corpo é capaz se a gente nem tá lá fazendo atividade física, né? A gente não tá lá. Então é ter esse olhar, sabe, mais humano, entender que é direito meu fazer atividade física e continuar gorda. E cada um vai viver sua vida. Conta um pouquinho do projeto que você tem do basquete nos parques, de ocupação desses espaços, de reunir mulheres para jogar basquete. Eu queria que você falasse um pouquinho de como começou isso, essa iniciativa, como funciona, convidasse quem quiser participar, enfim. Tá. Em 2015, eu fundei o Rachão Basquete Feminino, porque o que me incomodava também é eu chegar para jogar basquete nos parques públicos e não ter mulheres, né? Porque basquete feminino, infelizmente, no Brasil é complicado. Então eu falei, é muito difícil, né? Você chega para jogar e não tem menina, e é um ambiente totalmente dominado pelos homens. Então você chega no parque e a quadra vai estar lotada e só. Então eu falei, vamos marcar, vou começar a acionar as meninas que eu conheço, a gente marca e se reúne e vai todo mundo junto, invade, pega uma quadra só pra gente, vamos ficar o dia inteiro jogando. Que é direito nosso jogar o basquete, né? E aí o Rachão nasceu dessa forma. A gente faz o encontro uma vez ao mês, que é todo último domingo do mês. Toda mulher é bem-vinda. Se já jogou, se não jogou, se tem vontade, as que estão passando, fica olhando no parque, vem jogar com a gente, porque se trata de ocupar esse espaço, sabe? É um direito nosso. Então a gente pega uma quadra, chega a ter 60, 70 meninas, a gente fica das 9 da manhã até a última saída da quadra. A gente tá ali jogando basquete, né? Para exercer esse direito da gente se divertir, jogar o basquete e mostrar que aquele espaço é nosso também, sabe? Então é bem bacana o Rachão. Todas são bem-vindas, todas estão convidadas para ir no Rachão, quando acabar a pandemia, tá, gente? Quando sair a vacina. Ô Ellen, você falou agora de ocupar o espaço público, né? Que nem sempre é um espaço tão receptivo às mulheres. Acho que o basquete, como você falou, é um esporte que está bastante, né, desencorajado no Brasil também. Eu queria que você falasse também um pouco do clima das academias para as pessoas gordas. Você chegou a falar das roupas, de uniforme. A gente já tinha falado uma vez sobre coletes também, né? Quando vai jogar, fazer esses rachas, os coletes nunca servem para as pessoas gordas. Então, me fala um pouco mais de como é a recepção nesses ambientes e o que você acha que precisa mudar. Qual que é o caminho para isso? Tá, vamos lá. É o que eu falo, né? Se alguma pessoa gorda quiser fazer atividade física, a gente não vai na academia. Se quiser começar, não vai. É um ambiente que não é preparado para acolher pessoas gordas. Não querem a gente nesse ambiente. É um ambiente para gente. Eu consigo ir na academia porque eu estou fortalecida. Eu tenho uma história, eu consigo entrar lá, fazer minha academia, sei que vão olhar, vai ter olhares, mas eu não estou nem aí.
Mas não é assim que funciona, tá? Então a gente precisa mudar essa mentalidade de que pessoas gordas não são capazes, né? A gente precisa começar a falar, colocar esse dedo na ferida, chamar o pessoal para discutir, pessoal do surf, pessoal da corrida, o pessoal da academia, vamos discutir, né? Vamos conversar. Por que a gente não está acolhendo essas pessoas? Para que, ao longo prazo, a gente consiga mudar isso, né? Eu vejo, eu não tenho uma solução para falar assim, olha, eu acho que deveria fazer isso. Acho que a gente precisa começar a conversar, colocar o dedo da ferida e deixar as pessoas desconfortáveis para que elas comecem a olhar e ver que o corpo gordo existe, tem o direito de fazer atividade física, né? E transformar esse ambiente num ambiente acolhedor, né? Porque assim, quando a pessoa gorda ela chega, ela consegue chegar na academia para fazer atividade física, ela já enfrentou vários desafios para ela colocar os pés lá dentro, né? E o professor de educação física fala assim para ela, vai lá, fica 2 anos na esteira que você só pode fazer aeróbico, porque você precisa emagrecer, né? Mas você precisa emagrecer para depois fazer os outros exercícios. Então é mais ou menos assim que funciona. Então é realmente começar a conversar, ter esse olhar humano, ver, questionar, espalhar essa mensagem, né? Por que a gente não está acolhendo essas pessoas? Então, se você é uma pessoa gorda, quer fazer atividade física, procure representatividade, a gente precisa ainda andar junto, andar juntos, né? Para que a gente comece a adentrar esses ambientes. Mas a academia, infelizmente, não é um ambiente que acolhe pessoas gordas, não é feito para nós, não querem pessoas gordas lá. A Yara quer fazer uma colocação, né? Sabe que eu lembrei, ouvindo ela falar, é que acho que ao longo da minha vida o que me desencorajou também ir para uma academia era justamente e um pouco do que a Ellen falou. Na época que eu comecei a frequentar a academia, que era completamente diferente do modelo de hoje, você via que um treinador dava atenção para a mulher magra, loira, né, que eu chamava de gatinha academia. Assim, a mulher que estava fora do padrão, vai ali, liga a esteira e vai fazendo. Então, eu acho que é uma coisa muito séria o que ela falou. Acho que não é só... Acho que qualquer pessoa, né, pelo depoimento da Yara aqui também, acho que muitas pessoas se sentem desconfortáveis nesse ambiente, né? E eu acho que é muito importante o trabalho que você faz também, Ellen, nas redes, né? Você usa muitas vezes do bom humor e de tudo isso para brincar um pouco com as situações, mas você tem um olhar bastante crítico e encorajador também, né? Para que as pessoas se superem, para que as pessoas pratiquem esportes. O que você sente de retorno nesse trabalho que você faz nas redes sociais? Como as pessoas recebem as suas mensagens? Eu fico muito feliz, né? Que elas falam assim, nossa, eu comprei um tênis para começar a fazer academia, para fazer exercício, né? Uma caminhada. Eu me achava culpada, né? Porque eu falo assim, você é pessoa gorda, se você é uma pessoa gorda, uma pessoa considerada fora desse tal padrão e não faz atividade física ainda, a culpa não é sua, você não tem culpa de nada. Foi acesso negado, tá? Então elas falam, nossa, eu tirei o peso das minhas costas. Eu entendi agora por que eu não gostava de atividade física. Então elas começam a se encorajar, né? Eu falo que é uma troca, né? A gente se fortalece junto. Então isso é muito importante. Eu falo que eu estar ali na internet como uma mulher preta, gorda, falando de atividade física, para minha mensagem chegar, é bem desleal, né? Porque enquanto isso tem muitas mulheres musas fitness consideradas dentro do tal padrão, né? Que estão ali falando que você só tem que comer batata doce, você tem que pôr a bumbum na nuca, você tem que chapar a barriga, você tem que não sei o quê, que é toda essa pressão estética que tem. Então, se eu atinjo uma pessoa, o retorno que eu tenho, eu fico muito feliz, né? Porque você está libertando uma pessoa e isso me encoraja, me dá força também, sabe? Então, é uma troca. E eu falo que eu tenho que estar ali. A partir do momento, eu não tenho opção, porque eu tenho que estar ali, sabe? Dividindo esse meu caminho, sabe? Porque é desumano o que acontece, né? Por toda essa minha trajetória, ver pessoas gordas se achando relaxadas, preguiçosas, não vai num parque andar de bicicleta porque tem vergonha, não tem acesso a um esporte, isso é desumano. Então eu falo que é isso, eu tenho que estar ali, eu não tenho opção, eu tenho que estar ali. Eu queria que você falasse um pouco, para a gente amarrar essa conversa toda que a gente teve,
Diante de todas essas circunstâncias que você já falou, né, do ambiente que não é propício, que não recebe bem a pessoa gorda, da experiência na infância, das roupas que não servem, da discriminação, de tudo isso, da onde vem a sua autoestima? Da onde vem essa força para você fazer o que você gosta, encorajar outras pessoas? Você é uma pessoa que também expõe seu corpo, você está lá malhando com o seu top, a sua legging. Como você construiu essa autoestima? Então, desde criança, quando eu percebi que eu era uma criança preta e gorda lá, eu já percebi que meu caminho ia ser diferente. Eu percebia. Eu não sabia o que era. Eu, muito nova, que era racismo, que era gordofobia, eu não sabia. Mas eu sabia que eu tinha que me esforçar mais. Então, eu falo, eu entendi muito cedo que o meu caminho era diferente. Então, eu sempre fui uma criança, eu falo que isso é de mim. Eu sempre questionei, sabe? Então, eu não gosto de ver injustiça. E ao longo de tudo que eu passei na minha vida, que eu venho passando, isso vai me dando mais força, sabe? Principalmente essas mensagens. Então eu digo que é todos os dias, isso é diário, eu crio força todos os dias, né? Não sei, não consigo te falar, olha, tal história que foi isso que eu falei, ai, acordei. Não. Desde o momento que eu entendi que eu era uma criança, que meu caminho ia ser diferente, que para eu jogar o meu basquete, eu tinha que se esforçar cada vez mais, isso inconscientemente, né? Porque eu era uma criança, eu já entendi desde ali, desde muito cedo. Então eu vim só pulando os obstáculos, né? Como se fosse um bonequinho, só, opa, pula aqui, vai pulando. Vim nas pedras e ia pulando, meio que no susto, né? A gente vai sobrevivendo e vai se fortalecendo, entendeu? Então eu não tenho opção. Se eu quiser continuar, eu tenho que ir pulando os obstáculos todos os dias. E é daí que vem minha força, de não aceitar, né, que determinem que eu não posso fazer algo. É disso. A Suelen ainda está com a gente. Eu queria agora perguntar para vocês três, né? E fiquem à vontade também para falar um pouco ali, comentar o que a outra está dizendo, se vocês tiverem colocações, enfim. Eu queria que vocês dissessem o que o esporte trouxe de mais valioso para vocês, na vida de vocês, na autoestima de vocês. Qual foi a grande lição que vocês aprenderam por meio do esporte? Eu vou começar com a Yara, que está aqui comigo, depois a gente passa para Ellen e para a Suelen. Eu acho que é bem o tema do nosso encontro aqui, autoestima. É você gostar de você mesmo, é você acreditar em você. Eu acho que independente de formato de corpo, de genética, de aptidão, você descobrir aquela atividade que você gosta, que te faz acordar e ter vontade de praticar, me trouxe principalmente autoestima, me trouxe força, sabe? Eu acho que é esse o grande legado do esporte na minha vida. E assim, eu comecei mais velha, sabe? Podia também achar que não era para mim, que já tinha passado a minha fase, mas eu comecei aos 40 e aos 54 estou só na metade do caminho. Ellen, quer falar? Falo, Ou a Suelen? Quem quer ir falo. Então, primeiro? para mim, trouxe liberdade e representatividade. É isso. Esporte, para mim, é liberdade e representatividade. Porque é um momento que eu posso ser livre. E eu sendo livre, eu ocupando aquilo, eu trago representatividade, que vai trazer liberdade para outras pessoas. Então é um ciclo, liberdade e representatividade, fica assim. Para mim também acho que é um pouco do que elas falaram, né? Eu também me sinto. A liberdade para mim é o primeiro ponto, né? Que eu me sinto praticando esporte. Eu sou eu, né? Ali dentro do mar é a Suelen, né? O Suelen ser humano e com erros e acertos, né? Cheia de qualidades e defeitos. Então ali eu sou eu, consigo, né? Me libertar de tudo que me é colocado. E hoje também eu me vejo como uma representatividade, né? Porque também sou negra, né? No esporte masculino, mulher no esporte, né? Totalmente masculino. E comecei a surfar com 8 anos e hoje, aos 36, ainda compito alguns eventos e consigo ter bons desempenhos. Então, realmente é essa representatividade que a gente precisa mostrar, que independente de idade, corpo ou raça, né, você é capaz de fazer o que você quiser.
Bom, eu acho que era isso. Tem mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Se houver alguma questão ainda, alguém quer acrescentar mais alguma coisa sobre o nosso papo? Algo importante que a gente esqueceu? Eu acho que não que a gente esqueceu, mas é chamar a mulherada para o esporte, sabe, independente de idade, de condição. Se você não consegue fazer sozinha, chama uma amiga, conversa com alguém que tem um pouquinho mais de experiência, mas não desiste, sabe? Eu acho que você olhar para dentro com a ajuda do esporte é super valioso. Eu acho que é isso um pouco... O quanto é difícil... Pode falar, Desculpa. O quanto é difícil começar, né? Mas depois que você começa a praticar, o quanto é enriquecedor. Eu acho que é importante a gente guardar essa mensagem de referências, né? Que vocês falaram, de companhia, de não consegue sozinho chamar alguém, né, se espelhar, olhar alguém que para você é um exemplo e que mostra que você pode chegar, né? Isso, eu queria falar que para todo mundo aí, vai independente de corpo, de qualquer coisa, que é direito seu movimentar o seu corpo, é direito seu, entendeu? E é isso, e falar para a Suelen se ela tem noção da representatividade que ela tem, que eu admiro muito ela, porque tá nesse ambiente do surf aí que eu imagino como deve ser. Mulher preta que surfa, meu. A gente precisa de você, Suelen. Obrigado, viu? Obrigada. Obrigado mesmo. Obrigado você. Bom, gente, eu também agradeço muito a presença de vocês. Foi uma conversa incrível. Acho que a gente encerra aí os debates de Universa com chave de ouro. Eu vou mostrar aqui, a gente tem a ilustração da Bruna Maia, né? O perfil dela é Estar Morta, ela acompanhou o painel em tempo real, ilustrou o nosso bate-papo. Aí vocês estão vendo na tela. Deixa eu ler aqui o que... Para mim, você simultaneamente precisa malhar para emagrecer e é muito gorda para malhar. Me surpreende te ver aqui. Você é simultaneamente mal educado e equivocado, mas isso não me surpreende nem um pouco. Acho que representa bem a conversa que a gente teve. Eu queria agradecer muito a Bruna Maia também por ter participado com a gente, ter, né, trazido essas artes lindas aí para os painéis. E é isso, com isso a gente se despede. Obrigada pela audiência de todos, pela presença. Até mais.